As coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste me tocastes bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Uma boa noite. Boa noite a você que está já conectado, nos acompanhando nessa terceira live, que é um momento formativo sobre a evangelização e o dízimo. Compartilhe para que outras pessoas possam nos acompanhar também. Curte, compartilha, faz o seu comentário, para que outras pessoas possam estar acompanhando. Nós estamos tratando, nesses três lives, nós estamos trabalhando essa dimensão da evangelização e do dízimo, nesse mês de novembro, que na Diocese, desde 2012, é o mês do dízimo. Então compartilhe para que mais pessoas possam acompanhar. Desde já nós queremos agradecer, queremos acolher mais uma vez o Marcelo, o nosso companheiro. Obrigado. Isso, que vai estar também nos auxiliando com reflexões importantes para que possamos compreender bem o dízimo na nossa vida, compreender a evangelização. Queremos acolher também o Carlinhos, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, o Douglas, e os nossos jovens aqui, sempre solícitos, para ajudar-nos a cantar, no momento em começar a ficar meio pesado a reflexão. Daí vocês cantam, e o jovem cantando sempre encanta. Então, obrigado, jovens, por vocês estarem aqui. Obrigado por você que está acompanhando também. Vamos fazer a oração do Divino Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa nos iluminar, Marcelo, para que nós possamos transmitir para todos os que estão nos acompanhando o sentido profundo do dízimo, que é tão bonito, que quando a gente descobre, nunca mais a gente deixa de ser dizimista, e nunca mais a gente deixa de anunciar também a importância do dízimo para a nossa vida pessoal, para a vida da igreja. Vamos pedir a força do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Antes de eu dar início à reflexão, quero dar uma palavra também de acolhida para todos. Agradeço a atenção de todos, pela cordialidade e a receptividade aqui da paróquia, Padre Marcial, de toda a equipe que está aqui. E assim, nós só podemos trabalhar se somos convidados, né? Jesus nos convida ao trabalho, à dedicação. E é assim que a gente tem a oportunidade. Muito obrigado pelo convite, pela acolhida e pela oportunidade de falar das coisas do dízimo para toda a nossa diocese. Que Deus nos abençoe e abençoe a cada um daqueles que está participando e participou das outras duas lives também. Daqui a pouco nós vamos ter também uma fala do bispo, e essa fala vai ser direcionada
para os agentes do dízimo, que faz um trabalho silencioso e importantíssimo na nossa diocese. É um grupo que está escondidinho, quase ninguém toma consciência deles, mas tem uma importância nas paróquias muito grande. Então o nosso bispo vai dar uma palavra para eles. Também o Marcelo tem preparado uma reflexão nesse sentido. E depois, no final, nós vamos ter sorteio para os agentes do dízimo. Pega ali, Marcela, só para mostrar que o nome de todos os agentes do dízimo da diocese estão aqui, ó. Então, nós ligamos para as paróquias e pedimos para que pudessem enviar o nome. Então, se tem algum agente do dízimo que você conhece, que de repente não está participando da live, convida ele, talvez ele possa ser sorteado. Nós temos ali panetone, nós temos ali 2 Bíblias, 3 panetones, 2 Bíblias e um conjunto de xícaras de Natal. Então, nós vamos sortear para os nossos irmãos que trabalham nesta pastoral tão importante, irmãos e irmãs, que é a pastoral do dízimo, os agentes do dízimo. Marcelo, então, agora eu vou falar o primeiro ponto, né? Okay. Daí depois você vai completando com as suas reflexões que você preparou também, tá bom? Vai na fé. Nós estamos fazendo a ligação entre evangelização e dízimo, porque não tem como falar de dízimo sem falar de evangelização. E ao falar de evangelização, se não falarmos sobre o dízimo, vai estar faltando algo. Se a igreja evangeliza, mas de repente, não, o dízimo não tem importância, isso não tem importância. Aliás, eu já ouvi muita gente falando isso, até pessoas de frente, não, o dízimo não tem importância. Vai dar problema na evangelização, porque é necessário, faz parte para o fiel e faz parte para a paróquia. E eu resgatei um pouco nas 2 primeiras lives, lá o sentido primário do que é a evangelização. Mas hoje eu queria tratar com vocês como acontece a evangelização. Então, à medida que eu vou falando, talvez você mesmo vai se identificando, como que você entrou no processo de evangelização. Repito, processo de evangelização. A evangelização é um processo, porque nós entramos no caminho de Jesus, e o caminho é sempre um processo. Então talvez você também vai se identificar, e vai ser bom para você também tomar consciência, porque com certeza, você que está acompanhando das mais variadas paróquias, e com certeza a grande maioria que estão nos acompanhando, são pessoas de frente da comunidade, pessoas que querem evangelizar. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando tem o desejo de levar a evangelização adiante. Eu tenho certeza, plena convicção, porque senão você não estaria aqui ouvindo sobre dízimo e evangelização. Então vai ser bom para você também, porque você vai poder perceber nesses passos como que a evangelização acontece, e vai poder perceber também, de repente na tua comunidade ou na tua vida, o que de repente, qual desses pontos que está fraco, que precisa ser fortalecido, que precisa ser resgatado. Então vai ser importante. Então como que acontece a evangelização? 5 passos da evangelização. O primeiro passo para acontecer a evangelização é a sensibilização. Vocês vejam, marquem essa palavra, sensibilização. Vocês vejam, a pessoa muitas vezes cresce desligado da fé. A fé para ele é algo que ele não presta atenção, ele leva a vida para ele. Então ele vai lutando no estudo dele, no trabalho dele, e vai pensando somente nele, somente no futuro dele, somente nas coisas dele, e de repente a vida dele se limita a ele e aos projetos pessoais dele. Mas de repente, do nada, ou às vezes acontece o primeiro passo na vida da pessoa, a pessoa é sensibilizada. Isso pode acontecer das mais variadas formas, desde das coisas boas, de um acontecimento bom, até de um acontecimento muito ruim. Às vezes a pessoa está levando a vida dela de qualquer maneira, de repente nasce um filho, e muda totalmente, a pessoa fica sensibilizada ao perceber que aquela criança veio dela, e isso mexe com a pessoa, e a pessoa de repente, ela fica sensibilizada, e aí o pai, a mãe fica esbabacado com a criança, né? Fica
e aquilo ali, ela fica sensibilizada, e de repente fala, precisa batizar, e aí ela se sente sensibilizada por isso. Quantas pessoas que levavam uma vida fora da igreja, de repente nasceu um filho, foi procurar o batismo, esse é o primeiro ponto, se sensibilizou de ser acolhido, do filho ser acolhido, e sensibilizou de levar a criança, sensibilizou com o nascimento. Esse é o primeiro ponto. Às vezes também a pessoa é sensibilizada de uma maneira com muita dor. Às vezes a pessoa leva a vida de qualquer jeito. De repente, ela nem percebe a importância das pessoas na vida dela. De repente morre alguém próximo a ela. E aí ela sente o impacto da morte. E aí ela começa a pensar, meu Deus, o que é a vida? A vida será só isso? E aí, então a pessoa é sensibilizada. Ela fica sensibilizada. Aí no velório, de repente vai lá o padre, vai lá o ministro, fala uma palavra, acolhe, e de repente a pessoa fica sensibilizada. Quando que em sua vida você foi sensibilizado? Talvez você tenha alguma história na sua vida que você falou assim, olha, no começo da minha... Eu já vi gente falando assim, que foi sensibilizada por uma procissão que passava a procissão, de repente ela viu a procissão passando, e ela se sentiu sensibilizada. Eu já ouvi gente falar que se sentiu sensibilizado pelo sino da igreja. Falar assim, olha, quando eu ouço o sino tocar da igreja, mas dá um negócio tão profundo dentro de mim. Isso é a sensibilização. É o primeiro ponto da evangelização. Então, a igreja, para evangelizar, se você é coordenador o coordenador de uma comunidade, de uma pastoral, é muito importante a gente estar atento a isso, a esse primeiro ponto, que é sensibilizar as pessoas. Então, quando a gente sai na rua para fazer uma procissão, tem que sair bem feita, porque é feito para sensibilizar. Quando a gente, a igreja também, veja que antigamente as pessoas escolhiam os lugares mais altos para que as pessoas pudessem olhar para a igreja e, ao ver a igreja, se sensibilizar. Então, o trato da igreja, o cuidado com a igreja, o cuidado com a liturgia, tudo isso pode favorecer com que uma pessoa seja sensibilizada. E a pessoa só é sensibilizada porque Deus já colocou isso dentro dela. Todo ser humano, qualquer pessoa que você vê, que você sair pela rua, qualquer pessoa, ela traz dentro dela a possibilidade de ser sensibilizada. A questão é saber onde sensibilizar, qual o ponto que de repente aquela pessoa pode ser tocada para que ela seja sensibilizada. Esse é o primeiro ponto. E o dízimo também, ele pode nos ajudar nessa sensibilização. De repente a pessoa se torna dizimista, a gente faz o cadastro do dizimista, e esse cadastro na igreja, eu quero lembrar, esse é um cadastro muito sigiloso dentro da igreja também. Então, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade. Eu já vi gente reclamar, mas por que tem o meu nome lá? Não, tudo, principalmente agora, nesses últimos tempos, tem sido reforçado ainda mais o sigilo. Porém, de repente, quando a gente tem a possibilidade de ter as pessoas cadastradas, a gente pode mandar um cartão de aniversário, de aniversário de casamento, a gente pode mandar uma carta, a gente pode mandar um jornalzinho para a pessoa, e a pessoa receber na casa dela algo, pode sensibilizá-la. Mas também, quando nós cadastramos os dizimistas, nós temos a possibilidade, o agente do dízimo tem possibilidade de todo mês bater lá. De repente a pessoa se torna dizimista, ainda ela não é totalmente sensibilizada, mas com a oração do agente do dízimo, com a visita do agente do dízimo, então aquela pessoa vai se sensibilizando, né? Ou às vezes acontece também, a pessoa está passando por um momento difícil, né? E aí o agente do dízimo tem possibilidade de ir na casa dele. Então veja, o dízimo pode ajudar nesse primeiro ponto da evangelização, que é a sensibilização. Como que uma pessoa inicia seu processo? Sendo sensibilizada. Como você foi sensibilizado? Como você sensibiliza as pessoas? Então esse é o primeiro ponto da evangelização. Marcelo, pode fazer o primeiro? Isso. Minha vez. Então, foi citado os agentes do dízimo, né? E a igreja é detentora de dois grandes patrimônios. Nós não podemos esquecer nunca. Primeiro é o dizimista. É um grande patrimônio que a nossa igreja conquistou
e que mantém a nossa igreja. E o segundo grande patrimônio é essa equipe dos agentes do dízimo. Não que as outras pastorais não tenham a sua devida importância, por favor, não vamos confundir, mas estamos citando aqui porque estamos trabalhando esse tema dízimo. É muito gratificante, eu tive a oportunidade de trabalhar várias vezes, vários encontros com agentes do dízimo. São pessoas muito simples, muito humildes, mas extremamente dedicadas na sua tarefa, na sua missão. Conheço pessoas que já trabalham com dízimo há 20, 30 anos, e estão ali dispostas, sempre pontuais, na entrega dos envelopes, às vezes na coleta, quando existem pessoas que têm suas dificuldades, pessoas que não podem se locomover, e elas interagem. Então, eu digo elas, mas existem homens também, agentes do dízimo. Então, esse pessoal é que é a nossa força de trabalho. Se não fosse esse pessoal, se não fosse essas pessoas, com certeza a nossa igreja financeiramente não estaria atuante. Teríamos passado por muitas dificuldades. Então, o agente do dízimo tem a função do quê? É o elo de ligação entre a igreja e o dizimista. O trabalho que eles desenvolvem não é simplesmente o de levar um envelope ou de ir buscar. O trabalho que o agente do dízimo desenvolve é o de comunicação. Eu vou contar para vocês uma breve história de um testemunho de uma agente do dízimo, e ela me contando para a Assembleia, no encontro que a gente estava, que ela passou por uma situação muito delicada, e que tinha um fiel dizimista, que há muitos anos já era dizimista, e de repente ele sumiu da igreja. Sumiu e não estava mais contribuindo, desapareceu. E ela me trouxe essa dificuldade. O que eu devo fazer? Eu falei para ela, vá lá visitá-lo. É o mínimo que você pode fazer. Pasmem, o rapaz estava desempregado, passando por diversas necessidades, já estava quase cortando a luz, a água da casa dele, estava com umas dívidas lá com o cartão, e a família passando fome. E ele estava muito envergonhado de não ir à igreja, porque estava envergonhado porque não estava contribuindo com o dízimo. E passado alguns dias ela me perguntou, o que eu faço? Eu falei, vamos ajudá-lo. Conversa com a sua comunidade, vê o que pode fazer, e rapidamente a comunidade se mobilizou, ajudaram o rapaz financeiramente, liquidaram aquelas contas de consumo que estavam pendentes. E houve um envolvimento e uma partilha muito grande da comunidade, e essa agente do dízimo foi o elo, né? E eles começaram a rezar, faziam encontros, terço, rezando pelo restabelecimento empregatício do trabalho desse rapaz. E, pasmem, 2 meses de oração, o rapaz conseguiu um emprego muito melhor do que o que ele tinha, e aí sim, voltou e retornou para a comunidade, participando da comunidade e contribuindo novamente com o dízimo. Se não fosse essa gente do dízimo, isso nada disso teria acontecido, e o rapaz estivesse passando as suas necessidades, né? Então, olha o grau de importância do trabalho. Não é simplesmente levar o envelope, é se dar conta do que a comunidade, do que o fiel está precisando. E muitas vezes, e na maioria das vezes, não é muita não, na maioria das vezes, o agente do dízimo, ele acaba sendo o confidente do fiel dizimista. E a gente sabe que as pessoas às vezes elogiam, às vezes criticam, às vezes gostam de uma ação dentro da comunidade, às vezes não gostam de uma ação dentro da comunidade, e é onde esse agente ele capta essas informações, né? E coloca a par aquelas pastorais que estão sendo citadas, ou o próprio padre, ou alguém da comunidade, né? E aí pinta e acontece a solução de problemas, de comentários, de boatos ou coisas do gênero. Então, tem um grau de importância muito grande, não só da arrecadação do dízimo, né? E também o empenho dos agentes do dízimo, na captação de novos dizimistas, né? Então, conversem com as suas agentes do dízimo dentro da sua comunidade, elas têm muito a falar, que deem voz para elas, né? Que elas possam se manifestar nas reuniões de liderança, que elas possam dar o seu parecer,
que os padres abram o espaço, que as ouçam, que as reúnam mensalmente, se possível, dedicar um dia de reunião para que elas comentem, para que elas façam, deixem transparecer aquilo que elas captam de informação no seu trabalho. É muito importante isso. E que se multipliquem, infeliz daquela paróquia que não tem agente do dízimo. O dízimo, com certeza, naquela paróquia não vai andar direito. Há algum tempo eu tive informação, trabalhando numa paróquia, que a paróquia não tem agente do dízimo. Ela coloca uma caixinha lá no canto, e os envelopes ficam lá, e o próprio dizimista vai lá e pega o seu envelope. Eu fiz uma crítica na época para essa paróquia, falei, não, isso tem que ser mudado. Nós precisamos do trabalho da gente do dízimo, né? Eu sei que o material humano é escasso, a messe é pequena e o trabalho é muito grande, porém, não deixem de ter as agentes do dízimo. As paróquias devem formar esses grupos, setorizar, é muito fácil esse trabalho. Então, fica a recomendação para as paróquias e o grande elogio para as agentes do dízimo. Obrigado, minhas amigas, meus amigos agentes do dízimo, pelo vosso trabalho. Que Deus os abençoe e continue sempre assim, perseverantes na vossa caminhada e na vossa missão. Parabéns. Isso, ótimo. Já que o Marcelo falou dos agentes do dízimo, acho que vamos passar o vídeo do Dom Manuel, que justamente ele está falando também, reforçando a importância, né, dos agentes do dízimo. Tá tudo ok? Pode passar? Meu querido irmão, minha querida irmã, quero gravar esse vídeo para agradecer aos agentes da pastoral do dízimo. Agradecer primeiro pelo empenho em evangelizar. É sinal que vocês já foram evangelizados. E quem foi evangelizado também evangeliza os seus irmãos, porque se alegra com essa evangelização. Depois, pela generosidade na partilha. Vocês aprenderam a partilhar e viram o quanto é bom partilhar com seus irmãos. E por último, o amor à igreja, a confiança à igreja. Só é dizimista aquele que confia e ama a sua igreja. Quero agradecer pela generosidade de ir ao encontro de tantas pessoas, às vezes buscar o dízimo, incentivar o dízimo e ajudar a igreja a construir uma igreja melhor, mais fraterna, uma igreja de amor. Que Deus abençoe generosamente os nossos agentes da pastoral do dízimo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza em minha pequenez, eu reconheço que minha história Senhor, teu amor. Por isso venho te buscar, porque preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe
Senhor, minha vida como prova viva de amor. Teu altar, Senhor. Isso, no teu altar, Senhor. Obrigado, jovens. Muito bem, nós estamos então, voltamos para o nosso tema, evangelização, dízimo e evangelização. Primeiro ponto, sensibilização. A pessoa, de alguma maneira, é tocada e ela se sente sensibilizada. Mas aí, ainda não é tudo, ainda é o começo da evangelização. O segundo passo da evangelização, essa pessoa que foi sensibilizada, ela tem que ser conduzida para um encontro pessoal com Jesus. Esse encontro pessoal com Jesus, que é vivo e ressuscitado, é necessário para que então aquele que foi sensibilizado possa compreender o básico da fé cristã e possa então depois dar outros passos que é necessário. Esse encontro com Jesus vivo e ressuscitado. Então talvez você, recordando também, você foi sensibilizado em algum momento, mas de repente você foi convidado para participar de uma missa e de repente você foi impactado com uma palavra e você sentiu que Jesus se fez presente de uma maneira totalmente diferente. E você sentiu a presença dele viva e ressuscitado, que mexeu com o seu ser. Ou de repente você começou a participar da igreja, foi convidado para participar de um retiro. E ali naquele retiro, de repente você sentiu uma presença toda especial de Jesus. Ou de repente você, meditando a palavra de Deus, você foi sensibilizado, começou a participar da igreja, e de repente você começou a meditar a palavra de Deus, você fez um encontro com Jesus. Você sentiu que de fato ali, você fez um encontro com Ele vivo e ressuscitado, e que encheu a sua vida de sentido, de significado, que mudou a sua maneira de pensar, que fez você compreender algo maior. É isso que a gente vê, esse é o testemunho que a gente vê na Sagrada Escritura, de todos aqueles que se encontravam com Jesus, então mudavam a sua maneira de ser, a sua razão de ser. Esse encontro pessoal com Jesus é muito importante. Às vezes, a gente não valoriza tanto esse anúncio de Jesus Cristo vivo e ressuscitado, a gente não valoriza tanto momentos em que as pessoas possam ter essa experiência forte com o Senhor, e isso depois vai dar problema no futuro, porque se a pessoa não faz uma experiência de Jesus vivo e ressuscitado, ela não vai compreender outras coisas, não vai compreender. Uma das coisas que ela não vai compreender é a graça de Deus, é o amor de Deus que se manifesta em Jesus. E aí então, se ela não compreende a graça de Deus, o amor de Deus que se manifestou em Jesus, e se ela não compreende que nós cremos num Deus vivo e ressuscitado, que está conosco, se ela não faz essa experiência forte de Jesus vivo e ressuscitado, ela não vai conseguir compreender o cerne da vida cristã. Então o segundo passo da evangelização é este, dentro desse processo da evangelização, é o encontro pessoal com Jesus. E como que o dízimo pode ajudar nisso? O dízimo pode... Antes eu quero retornar a uma questão. A gente encontra-se com Jesus não é somente uma vez. É claro que existe uma vez que a gente faz aquele encontro que a gente fala, hoje sim, hoje o Senhor me tocou, o Senhor vivo e ressuscitado me tocou. Mas esse encontro com Jesus, a gente deve dia após dia renovar esse encontro com Ele. E uma das maneiras da gente renovar esse encontro com Jesus é uma vez por mês. A gente chega diante do altar e se coloca na presença de Jesus vivo e ressuscitado e diz: Senhor, eis aqui a minha oferta deste mês, eis o dízimo desse mês. Eu creio na tua presença vivo e ressuscitado vivo e ressuscitado na minha vida, vivo e ressuscitado na igreja. Quando a gente faz essa experiência, a gente sente a presença de Jesus. Então o dízimo pode ajudar nesse segundo passo, e é uma experiência que o dizimista pode fazer todo mês. Ele se aproxima do altar, coloca o seu dízimo e diz: Senhor, creio na tua presença vivo e ressuscitado, e eis aqui a prova de que eu creio nisso, é o meu agradecimento em forma do dízimo. Então o segundo ponto, o primeiro é a sensibilização, o segundo ponto é o encontro com Jesus. Não esqueçamos então desses pontos. Mas eu vou avançar para um terceiro ponto, porque senão depois
nós não vamos conseguir falar sobre todos. São 5 pontos. O terceiro ponto, o terceiro passo da evangelização, sensibilização, encontro com Jesus, é a comunidade. Não existe fé cristã fora da comunidade. Vai ser uma fé falha. Eu posso dizer eu tenho fé, eu posso dizer eu creio em Jesus, mas se me falta a comunidade de fé, eu não vou amadurecer na minha fé como eu devo amadurecer. A comunidade, fazer parte de uma comunidade, ela é essencial para que possamos nos manter dentro do processo da evangelização. E é por isso que é na comunidade que a pessoa cresce, porque na comunidade ela vai encontrar pessoas com muitas qualidades, mas com muitas limitações. E se a pessoa consegue viver em comunidade, ela vai passando por um processo de conversão, verdadeiramente conversão. Porque a conversão, esse processo de evangelização, que é um processo de conversão, não é somente uma conversão a Deus, é uma conversão ao outro, é uma conversão à fraternidade, a sermos irmãos. E isso não é uma tarefa muito simples. Viver em comunidade é uma maravilha, mas ao mesmo tempo é um desafio, porque as pessoas pensam diferente, as pessoas, muitas vezes, as pessoas nas comunidades, eu às vezes brinco, são igual dorme-dorme, aquele matinho. Se relou, ela está toda animadinha, né? A pessoa está toda animada, relou, alguém falou alguma coisa, ela já murcha, né? Mas daí a pessoa vai ter que aprender a dialogar, vai ter que aprender a ouvir o outro, vai ter que aprender a ter paciência com o outro, e vai ter que aprender a ser irmão, a se converter ao irmão. No encontro com Jesus, a gente se converte ao Senhor. Na comunidade, a gente se converte ao irmão, se converte à fraternidade. E o que o dízimo ajuda nesse terceiro passo da evangelização, para acontecer a evangelização? Bom, ajuda que mantém o fiel com um vínculo com a comunidade. Então o fiel tem um vínculo por meio do dízimo. Esse é o primeiro ponto, ele já cria um vínculo. O segundo ponto, ele então é uma motivação a mais para ele vir à comunidade para fazer a oferta dele. Então é um motivo mais para ele fazer parte da comunidade. Agora, do lado da comunidade, o que esse fiel oferta ajuda a manter para que exista a comunidade, para que exista o prédio, para que então possa o templo ser cuidado, para que possa ser feita a manutenção, para que se possa ser visto os materiais, para que a comunidade funcione. Então, o dízimo ajuda o fiel a ter vínculo com a comunidade e, ao mesmo tempo, ajuda a comunidade a manter as despesas dessa própria comunidade, né, aos investimentos que a comunidade faz. Então, nesse terceiro ponto, que é a comunidade, a evangelização que acontece na comunidade, o fiel que é tocado por Jesus, ele é convidado, ele é impulsionado a viver em comunidade. O dízimo então ajuda nesse sentido. Então esses são os 3 pontos. Tem mais 2 pontos ainda sobre a evangelização que logo nós vamos falar. Mas agora, Marcelo, vamos lá. Então a minha função aqui é aplicar ou dar dicas de como praticar o dízimo, como melhorar o dízimo, como melhorar a captação. São ações práticas, né? E eu citei agora há pouco que a igreja tem 2 grandes patrimônios, o dizimista e a equipe de agentes do dízimo. E esse dizimista, ele tem que ser valorizado. Qual de nós não gosta de ser valorizado? Não gosta de ser lembrado, não gosta de ser elogiado? Então, paróquias, agentes do dízimo, párocos, façam todo o possível para agradar os seus dizimistas, lembrar deles no aniversário, no Natal, nas épocas propícias, né? Festeiros. Quando vocês forem promover alguma quermesse, alguma rifa, alguma coisa, não se esqueçam de presentear os dizimistas com uma cartela de bingo, com um número de rifa. Os envolva, isso valoriza as pessoas. E tenho certeza, quando nós pudermos fazer as quermesses, se você der uma cartela de bingo para o seu dizimista, ele vai estar lá na sua quermesse.
vai ajudar, vai consumir algumas coisas por lá, vai acabar retribuindo e participando socialmente daquele evento, né? Então, dentro da comunidade, dentro da pastoral, da pastoral do dízimo, dentro das equipes dos agentes do dízimo, deem asas à imaginação. Não tenham medo, não tenham receio de fazer qualquer coisa que agrade. Desde cantar um parabéns no dia do aniversário, desde colocar nas orações das preces dos fiéis, fazer a oração do dizimista, deem asas à imaginação, né? Criem, envolvam e valorizem o dizimista. Afinal de contas, é esse dizimista, esse grupo de dizimistas que tem financiado, que tem dado a estrutura financeira para a nossa igreja, para o seminário. Nós precisamos valorizar. É como se a gente tivesse um cliente, né? Qual é a empresa que não valoriza o seu cliente, né? Deem asas, volto a repetir, deem asas à imaginação, não poupem esforços para que os dizimistas sejam lembrados, né? Eles têm que ser lembrados, têm que ser valorizados. E aqui já bate muito bem com o que o Padre Marcial acabou de falar. Isso sensibiliza as pessoas. Sensibiliza. E você que é dizimista, você que já é dizimista, faça seu trabalho também. O seu testemunho de dizimista é que vai sensibilizar um outro dizimista. Se eu, que sou uma pessoa que fala de dízimo, se o pároco fala de dízimo, a gente fala de dízimo para algumas pessoas, elas olham com ressalva. Mas talvez você que é um dizimista já há algum tempo na sua vida, já fez a sua experiência do dízimo, faça, dê o seu testemunho para aquela pessoa que você conhece, que ainda não é dizimista. Traga ela para a sua comunidade. Faça a sua parte também. Não são só os agentes do dízimo que devem fazer esse trabalho, né? Então não se esqueça. Não poupem esforços para agradar e sensibilizar os dizimistas. E aquele que ainda não é dizimista, vendo que o dizimista é lembrado, que o dizimista é valorizado, que o dizimista é aplaudido, canta-se os parabéns, ele é lembrado nas quermesses, e aonde for possível lembrar e valorizar o dizimista, isso sensibiliza aqueles que não são dizimistas ainda, e eles podem fazer parte desse grupo de dizimistas, fazer a sua experiência através do dízimo. Tá? Então fica a dica da criatividade, tá? Não poupem esforços, nem fiquem com o receio de criar. Tudo e qualquer ação será benéfica e será valorizada pela comunidade, pela paróquia, pelo dizimista, tá? Façam isso, é uma boa dica. Isso, quando nós iniciamos tivemos essa iniciativa, quando ele estava em Jacupiranga, então quando tinha quermesse, enviávamos, né, uma rodada do bingo da quermesse, então a gente enviava para todos os dizimistas gratuitamente, como um jeito de reconhecer os dizimistas e depois a alegria deles estarem lá no dia participando e ser uma rodada só para eles. Isso ajuda a valorizá-los e muito. Jovens, vocês estão aí preparados? Depois eu vou falar sobre os 2 últimos pontos, então, mas agora vamos cantar um pouco, né? Fazer um canto para vocês cantarem e encantarem, para não ficar tão pesado também. Uma terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade, vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo maduro a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. O céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará.
frutificará. Sempre a nossa vida de fé, ela sempre frutifica, ela dá frutos. E quando a gente aprende na nossa vida também, né, essa vivência na comunidade, essa partilha produz frutos na nossa vida em todos os sentidos. A partilha do dízimo produz frutos em todas as áreas da nossa vida, e somos sempre gratos a Deus. Então, o primeiro ponto, sensibilização. Segundo, encontro com Jesus. Terceiro, comunidade. O quarto ponto é que, para que a evangelização, para que possamos nos manter nesse processo de evangelização, nessa caminhada da evangelização, é a formação. Todo mundo que já foi sensibilizado um dia, que já se encontrou com Jesus, que participa da comunidade, ele tem o direito, tem o dever e o direito de receber formação. É por isso que a paróquia, a comunidade, a igreja, ela tem o dever de oferecer a catequese para as crianças, para os adolescentes, para os jovens e para os adultos. Os adultos, como o catecumenato, tem o dever. E como muitas vezes agora que começa a ser valorizado o catecumenato de adulto, porque muitas vezes pensava que a formação, a catequese era só para as crianças, e muitas vezes tinha a ideia de que de repente as pessoas, os adultos já sabem os pontos da fé, da doutrina, da Sagrada Escritura, e isso não é autêntico. A formação tem que ser permanente na igreja. Então, se a pessoa, como diz a carta de São Pedro, é preciso aprender a dar razão da nossa esperança. E nós só aprendemos a dar razão da nossa esperança, razão da nossa fé, razão daquilo que cremos, se nós nos formamos, se nós recebemos formação. E isso a comunidade, a igreja precisa oferecer. É por isso que oferece catequese, é por isso que oferece formação bíblica, é por isso que oferece também, a diocese oferece a teologia, o curso de teologia. E é por isso que uma paróquia que verdadeiramente está preocupada com a evangelização, ela está preocupada com a formação dos seus fiéis. E não é só a formação das suas lideranças, é a formação de todos os fiéis. Então, de alguma maneira, essa formação tem que chegar também até os fiéis, e os fiéis dizimistas também. Então, e aqui entra, e hoje o que nós estamos fazendo aqui é justamente isso, dando formação. E é por isso que é importante a equipe do dízimo sentar uma vez por mês e pegar o documento do dízimo e estudar esse documento do dízimo, pegar outros livros que falam sobre o dízimo e estudar a Sagrada Escritura que fala sobre o dízimo. E é importante para que conheça-se as razões do porquê nós fazemos isso, o porquê nós cremos, o porquê nós somos dizimistas. E isso, então, vai fazer com que o fiel possa se manter na sua caminhada de evangelização. Quantos se desviam, quantos muitas vezes muitas vezes se desviam até para outras doutrinas, porque muitas vezes foram sensibilizados, até fizeram um encontro com Jesus, mas de repente não compreenderam as coisas da igreja, porque não receberam formação, não receberam uma catequese adequada, e aí então se desviou. Então não podemos perder de vista esse ponto da evangelização, que é a formação. Vamos recapitular. A pessoa é sensibilizada, precisa ser conduzida ao encontro com Jesus, e é preciso ser conduzida para uma vivência em comunidade, e ela precisa receber a formação. E o recurso do dízimo ajuda com que a comunidade possa oferecer essa formação, possa comprar material para essa formação, possa manter a catequese funcionando. Se não há esse valor do dízimo que entra, essa importância do dízimo que entra, como que a paróquia vai conseguir dar formação aos seus fiéis? Não tem como. Então, por meio do dízimo, é possível a paróquia então oferecer esse quarto ponto da evangelização, esse quarto passo que é necessário para a evangelização, que é a formação. Quero falar agora, que horas são, só para me saber aqui. Vou falar sobre o último ponto da evangelização, porque depois o Marcelo ainda tem a sua consideração,
mais uma consideração e depois nós vamos fazer o sorteio, né? Então, o último ponto, né, é a missão. Sensibilização, encontro com Jesus, comunidade, formação e missão. E essa missão todos aqueles que estão no processo de evangelização devem sentir-se missionário. Toda a igreja deve sentir-se missionária. Cada fiel e toda a igreja deve se sentir missionário. O sinal claro que a pessoa ela está no processo de evangelização é que ela deseja ser missionário, de algum jeito. Missionário não só aquele que vai para outros países, mas é aquele que quer fazer alguma coisa pela sua fé. O sinal que uma comunidade está no caminho certo da evangelização é que essa comunidade é uma comunidade missionária. Se uma comunidade não é missionária, ela está falhando num ponto, que é a missão. E quando a gente fala de missão, a missão, nós estamos falando tanto esse espírito missionário de querer que outros se sensibilize, que outros venham fazer o encontro com Jesus, que outros entrem na comunidade, que outros recebam a formação que recebeu também, esse desejo de fazer o outro, como também a missão, a valorização da missão para outros povos, para outros lugares que ainda não ouviram falar de Jesus. Então, o fiel e a comunidade, dá para medir o grau se uma comunidade, a que ponto aquela comunidade está vivendo a evangelização, se ela se torna missionária. Nesse sentido, ou a missão junto àqueles que necessitam, os necessitados. Quando, então, a comunidade tem organizado uma pastoral da solidariedade, em alguns lugares chamado de Caritas, outros lugares tem os vicentinos, que vai atender os necessitados, isso é uma missão. Quando a comunidade tem a pastoral do menor, que vai tratar, vai ajudar, dar um apoio àquele menor que se desviou, que necessita, a comunidade está fazendo uma missão. Quando está na pastoral da criança, ela está sendo missionária. Toda pastoral social que tem na igreja é uma missão, é a expressão missionária daquela comunidade. Por isso, é possível medir o grau de uma comunidade, de evangelização de uma comunidade, se ela é missionária ou não. De uma paróquia, se os fiéis estão no caminho de evangelização, se aqueles fiéis são missionários ou não são. Uma diocese ela está no caminho certo da evangelização, se aquela diocese ela é missionária. Então, porque se não é missionária, está faltando um ponto na evangelização. E quando a comunidade, quando a paróquia, quando a diocese, quando os fiéis são missionários, eles estão dia após dia sensibilizando novos. Quanta gente a pastoral da criança sensibiliza? Quanta gente a pastoral da solidariedade sensibiliza? E de repente essas pessoas sensibilizadas, elas podem se aproximar da igreja. E ao se aproximar da igreja, elas podem se encontrar com Jesus e pegar gosto pela comunidade e desejar conhecer, receber formação e desejar ser missionário também. Vê como é um círculo? Missão sensibiliza novos para o encontro com Jesus, para a vivência na comunidade, para receber formação, para se tornar novamente missionário e assim sucessivamente. Porque a evangelização não é um círculo, a evangelização é uma espiral, né? Que até o reino definitivo, como nós costumamos falar. E o dízimo então pode ajudar nesse sentido da missão, porque é o dízimo que vai ajudar com que a comunidade possa se organizar para atender os necessitados. Às vezes, até o Marcelo falou isso outras vezes, por conta que o dízimo muitas vezes nas comunidades ainda muitas vezes não alcançou um patamar necessário, às vezes não é tirado, esse valor vai para o social. Mas se a comunidade funciona, se com aquele dízimo a comunidade está funcionando, está organizando as suas pastorais, ela está de uma maneira direta e às vezes indireta, o dízimo está
cumprindo a sua função social. Se a igreja cumpre o seu papel social, não precisa fazer assim, ó, tá, a paróquia recebeu tanto, então, opa, isso daqui é para o social, isso daqui é para... Não precisa fazer isso, porque se a comunidade realmente é uma comunidade evangelizada e evangelizadora, aquela importância vai ser destinada para o social, porque vai ser destinado para a missão da igreja. Então, esses são os 5 pontos que eu gostaria hoje de destacar da evangelização, fazendo aí uma ligação com o dízimo. Se tivesse combinado, não ia dar tão certo, hein? Tem um desenvolvimento novo dentro das paróquias, dentro da igreja, e nós estamos chamando, a igreja está chamando de pastoral de conjunto. É bem isso que o padre acabou de falar. Nós não podemos, os nossos grupos não podem mais se preocupar só com o seu grupo. Por exemplo, o grupo de canto não pode estar preocupado só com o grupo de canto. O de ministro da Eucaristia não pode estar preocupado só com o ministério. As catequistas não podem estar preocupadas apenas com a catequese, a pastoral do batismo só com o batismo. Muito pelo contrário, nós temos uma gama de informações que tem que ser intercambiadas. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, a catequista tem a fichinha da criança da catequese, do catequizando. Porém, ela tem o nome do pai e da mãe. Ela sabe, por exemplo, se o pai e a mãe, se aquela família é contribuinte do dízimo ou não. Ela pode pesquisar. Se ela não tem jeito de falar sobre dízimo com aquela família, mas a agente do dízimo pode fazer uma visita. A mesma coisa, a pastoral da criança sabe que existe uma pessoa doente numa determinada família. Essa informação tem que ser intercambiada com a pastoral da saúde. E assim por diante. Né? O pastoral do dízimo recebeu lá pais e padrinhos para batizar. Procurar saber se aqueles pais têm todos os sacramentos. Às vezes são apenas batizados. O que tem que fazer? Comunicar, passar essa informação para a equipe de catecumenato de adulto, e a equipe de catecumenato de adulto fazer uma visita para esse casal. Olha, vocês, falta para vocês a Eucaristia, primeira comunhão, falta o crisma. Se você sabe que eles não são casados na igreja, por que não podemos promover um casamento? Podemos juntar vários casais, né? Era uma prática antiga, era bonito, casal comunitário que se falava, aconteceu isso durante muitas vezes. Então, o intercâmbio de informações entre as pastorais, os grupos, né? Os jovens devem ter dentro do seu grupo. Eu me lembro que eu vim aqui fazer um encontro com os jovens, e no grupo de jovens, num único dia, nós conseguimos 6 dizimistas. 6 dizimistas, foi isso? Vocês estavam lá, né? 6 dizimistas num dia. Eles não entendiam o princípio do dízimo, então o que estava faltando? Conversar. Né? Aí Eduardo me convidou, Marcelo, você pode conversar com eles lá? Viemos, conversamos, fizeram um encontro de uma hora e pouquinho, e ali já surgiu. E aí, aquele jovem levou o seu testemunho para casa, com certeza ele sensibilizou outros. Então, o intercâmbio de informações é muito importante. Isso chama-se pastoral de conjunto. Comecem nas reuniões de lideranças, comece a intercambiar as informações, comece a envolver os grupos e passar aquilo que a gente colhe de informação. E também com relação ao dízimo, né? Dentro dos grupos, existem pessoas que não são dizimistas. Eu me lembro muito bem que a coordenadora do grupo de ministros da Eucaristia lá na minha paróquia, na época que a gente começou a trabalhar o dízimo, dentro do grupo de ministros da Eucaristia, existiam 11 ministros que não eram dizimistas. Eles eram ofertantes, né? E achavam que estava tudo certo. Aí ela foi, conversou com eles, dentro do grupo, 11 dizimistas, né? E assim, a informação circulou, e o contato teve, a sensibilidade prevaleceu. Então é isso que o padre Marcial falou, e dentro do nosso trabalho também. E outra coisa, se você ainda não tem envolvimento com nenhuma pastoral, se você não leva jeito para nada, não gosta, não tem o jeito, quer evangelizar? Seja um dizimista. Apenas isso. Se você for um dizimista, já é um evangelizador. Isso. Então, eu quero pegar primeiro esse gancho, referente aos jovens, né? Nós estamos com nossos jovens aqui, você já falou para ele em outros momentos, né, para os jovens, e até deu esse testemunho. Acho que é muito importante, eu quero reforçar isso que eu falei outra vez. Você que está nos escutando e faz parte de alguma pastoral, de liderança,
É muito importante dar atenção aos nossos jovens, mesmo nessa questão do dízimo. Você que é pai, você que é mãe, avô, avó, olha, para o bem deles, é preciso mostrar para o jovem, quando ele recebe o primeiro salário dele, que ele aprenda a reconhecer Deus na vida dele. Eu já falei isso, mas eu quero reforçar, porque eu acho isso muito importante. O jovem que se torna dizimista, porque tem que até falar para eles que não é uma questão de valor, mas é uma questão que eles começam a reconhecer a Deus e começam a reconhecer que aquilo que eles estão ganhando é sagrado, porque é fruto do trabalho deles. E isso faz toda a diferença na vida dos jovens. Porque se o jovem não aprende a administrar bem o que ele ganha, ele vai se perdendo na vida. Ele se perde. Ele não percebe que aquilo que ele está ganhando é sagrado. Ele gasta de qualquer maneira. Depois ele se enfia em dívida. E aí só vai dando problema na vida. Então, incentive os seus jovens a serem dizimistas. E isso vai fazer muito bem para eles. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar. E como nós já estamos chegando no final, agora nós vamos fazer os nossos sorteios, não poderia deixar também de recordar, né? Claro, esse mês de novembro foi diferente. Você tem passado nesses últimos anos em várias paróquias, eu também tenho passado em várias paróquias, tenho a alegria de passar em várias paróquias, falando sobre o dízimo. Esse ano não foi tão possível, mas a gente tem passado. E eu não poderia deixar de recordar o Dom José, né? O Dom José, até sempre quando ele vai falar alguma coisa do dízimo, ele vem, conversa também, pergunta. Esses dias mesmo ele mandou um artigo que ele escreveu. O Dom José sempre incentivando o dízimo, sempre incentivou. Então, desde lá do ano 2012, que foi estabelecido, né, mas antes já ele vinha sempre incentivando o dízimo. Então, eu gostaria de recordar, no final dessa nossa live, Dom José sempre foi um incentivador, e continua sendo um incentivador ainda. No ano passado, no final do ano passado, ele veio conversar comigo no final do ano, querendo que eu fosse na paróquia que ele atualmente trabalha, né, e falando, né, para estar também auxiliando lá, e então recordar o Dom José nesse momento, tá bom? E agora então vamos fazer os sorteios para os nossos dizimistas. Aliás, perdão, não é para os nossos dizimistas. Os agentes do dízimo. Isso. Então nós vamos sortear o que primeiro, Marcelo? Os panetones? Então, vamos lá. Eu vou pegar um lá no fundo, né? Tá todas as paróquias aqui, todos os agentes do dízimo estão aqui. Peguei um aqui, vamos lá. Nossa, lá no extremo da diocese, da paróquia Santana de Iporanga, é o seu Vicente. Então, de Santana de Iporanga, Vicente. Então, ali já está separado o seu panetone, seu Vicente, lá de Santana de Iporanga, já está aqui. Parabéns, Deus abençoe pelo trabalho do senhor em Iporanga. Aliás, Gilbertinho, o padre Gilberto, que trabalhava aqui, eu estive conversando com ele falando muito bem lá. Então, parabéns, Iporanga, todos os agentes do dízimo. E o panetone está aqui. Se eu for visitar Iporanga, e a gente pode tomar um café também junto aí, seu Vicente. Muito bem, vamos lá. Nossa Senhora, outro extremo. Olha que maravilha. O segundo panetone vai para uma paróquia vizinha, da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, da Barra do Turvo. Divanira. Dona Divanira, Deus abençoe a senhora pelo empenho na pastoral do dízimo, como é importante. E a paróquia da Barra do Turvo sempre foi muito fiel a essa dimensão do dízimo. Parabéns, Barra do Turvo. Dona Divanira, o panetone está aqui, né? Se quiser convidar para um café também, eu chamo o padaria e nós vamos lá. O terceiro panetone, vamos lá, vou pegar mais de baixo aqui. Olha, Iporanga, vizinho Barra do Turvo. O terceiro panetone vai para Paróquia Santo Antônio, mas é de Juquiá. Paróquia Santo Antônio de Juquiá.
O seu José dos Santos. O Douglas já esticou o braço lá. Ele não é agente do dízimo. Ah, o Douglas ficou contente porque ele é de Juquiá. Então, como é que é o nome da pessoa mesmo? Desculpa. Seu José dos Santos. Obrigado, seu José, por o senhor ser um agente do dízimo aí na paróquia. Agora, uma Bíblia. Vamos lá, vamos ver, né? É possível, né? Vamos ver. Vamos lá. Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora Estrela do Mar. Olha a Ilha Comprida aí. A Ilha Comprida. Que maravilha, parabéns lá. É a Dona Júlia. Dona Júlia da Ilha Comprida, Paróquia Estrela do Mar. Deus abençoe, Dona Bem Júlia. atuante lá, eu conheço ela pessoalmente. Conhece? Conheço. É bem atuante? Então Deus abençoe. Aliás, os agentes do dízimo se destacam por ser bem atuantes. Isso eu já observei também. Mais uma Bíblia. Quem vai ser? Qual paróquia? Vou torcer para Jacupiranga, hein? Rapaz, se eu não tiro aqui Santo Antônio de Cajati, vai. Mas agora nós vamos para o centro da diocese, a Catedral São Francisco Xavier, Nilda Maria, da Catedral São Francisco Xavier. Dona Nilda Maria, Deus abençoe a senhora, obrigado por a senhora ser uma agente do dízimo. E eu aprendi, a primeira paróquia que eu trabalhei como padre foi na Catedral. E lá o dízimo, quando era muito valorizado, eu dou destaque assim, né? Na época, quem era muito incentivador sempre foi a Dona Cida da Cúria, sempre ela foi uma incentivadora do dízimo. E eu aprendi muito ali, principalmente a questão dos calendários, final do ano, eu aprendi muito com o dízimo ali na Catedral. Então, Dona Nilda Maria, Deus abençoe a senhora por ser uma agente do dízimo. E a senhora ganhou uma Sagrada Escritura. Agora, gente do céu, não, mas calma aí, Marcelo, mas a gente tem que mostrar, né? Não, ó, eu tenho que mostrar aqui, não posso derrubar só. Olha, um presente de Natal, esse nós deixamos por último. Nossa, tá muito bonito isso daqui. Quer sortear uma xícara de cada vez? Agora sim. Então vamos ver quem que vai ganhar esse presente de Natal. Olha, se uma dessas paróquias ganhou o panetone, poderia até ser, né? Porque daí já vai o panetone, a xícara, o café, me convidava para o café, não tinha problema. Vamos lá. Vamos ver. Saiu 2 aqui, eu já peguei, já joguei um. Rapaz do céu. Meu bom Jesus de Iguape, minha Nossa Senhora das Neves, lá para Iguape, Aline França. Aline França, conhece? Você que é de Iguape? Não conheço, não. Aline França, muito obrigado por você, pela senhora ser agente do dízimo, parabéns pelo prêmio principal aqui que a senhora ganhou, tá bom? Quando eu tiver a festa de Iguape, me convida para tomar um café lá, né? Para mim tomar um café nessas xícaras aí, tá bom? Deus abençoe. Só se for a pé para Iguape. Oi? Só se for a pé para Iguape. Não pode ir de carro. A pé? A pé, ué. Marcelo, mas eu vou doar ainda o meu terço. Oh, tem mais uma? O meu terço aqui. Ainda eu vou doar mais um aqui. Vamos lá. Vamos ver quem vai ganhar esse terço. É dividido aqui, ali era paróquia, aqui é Santuário Bom Jesus de Iguape. Tem paróquia e santuário. Célia Machado. Célia Machado? É. Minha sogra é Célia Machado. Mas é de Iguape, é do santuário. Então, dona Célia Machado, do Santuário Bom Jesus de Iguape, ganhou o terço do padre, tá bom? Deus abençoe a senhora. Quando a senhora rezar, a senhora coloque em intenção todos os dizimistas da diocese, tá bom? Sorteia a camisa, padre. Oi? Sorteia a camisa? Não, aí a paróquia São José Operário vai ficar brava, porque foi a paróquia que me deu.
Então tá bom. Vamos cantar mais um canto e aí nós pedimos a bênção de Deus. Muito obrigado por você que nos acompanhou. Obrigado, meus jovens. Obrigado, Carlinhos. Obrigado, Douglas. Carlinhos sempre muito solícito. Obrigado por ter vindo, Carlinhos. Tá bom? Deus abençoe, viu? Hoje veio de moto, né? Vale registro. Obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade. Obrigado você que também nos acompanhou. Nós vamos cantar um canto, depois vamos pedir a bênção de Deus para a nossa vida, para todos os dizimistas. Força, meu jovem. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar. Como o grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o Eterno veio o tempo tocar. Sacrifício de amor que sempre se renovará. Como o altar da cruz, o milagre da vida se fará. Onde nossa pobreza se encontra no altar, com a tua grandeza, Senhor, nossa vida perdida no vinho e no pão. Eis a nossa oferta de amor, de amor, de amor, de amor. Estamos no tempo do Advento, vamos pedir a bênção de Deus para você, para que você tenha um tempo do Advento cheio das bênçãos de Deus e possa chegar no Natal com o coração purificado e ter um santo Natal. Que o Senhor possa te proteger de todo perigo, de todo mal, desse tempo de desafios que estamos vivendo. Possa abençoar toda a nossa diocese, todas as nossas paróquias. Cada vez mais possamos crescer na consciência da evangelização, do dízimo. Que Deus abençoe cada dizimista, cada agente do dízimo. Que o Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós a bênção do Deus todo amoroso, todo bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-a em luz. O dia que nos traz o pão e a noite que nos dá repouso, ofertemos ao Senhor, o louvor da criação.